Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3h03. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. 3h02. Bandeirantes Acontece comigo, com o Ronald Gimenez. Boa tarde, Ronald, tudo bem? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Também conosco sempre, claro, a Gabriele Guimarães. Boa tarde, Gabriele. Agora sim. Boa tarde, Zaidan, Ronald, para todos os ouvintes, claro. Na Central Técnica está o Eric Vernizzi, também o Roberto Dias e o José Alexandre Marques, responsável pelas imagens que você pode acompanhar pelo YouTube. É só entrar em Rádio Bandeirantes Oficial, você acompanha as imagens do estúdio principal da Rádio Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, e há 31 anos aconteceu um massacre num dos principais pontos de Pequim, a Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, quando não foi nem a polícia. O governo chinês mandou o exército reprimir os manifestantes que havia dias pediam mais liberdade, mais democracia e pediam que aquela abertura econômica engendrada, iniciada pelo Deng Xiaoping no final dos anos 70, viesse, tanto tempo depois, 10 anos depois, acompanhada de liberdade política, de liberdade de expressão, de manifestação, de consumo, inclusive, né? E a repressão foi violenta porque o Partido Comunista Chinês receava que aquele movimento colocasse em xeque o seu monopólio do poder político. E por isso mesmo, assustado com o tamanho da manifestação, o Estado chinês, repito, não mandou a polícia, não mandou alguns agentes, não fez um cercado para que os manifestantes não fossem em direção aos palácios dos donos do poder. Mandaram o exército, inclusive com tanques. Aliás, imagino que todos vocês, ouvintes da Bandeirantes, já viram, ainda que muito tempo depois, mas na internet, já viram aquela imagem de um herói solitário, né, um cidadão chinês que clamava por liberdade e democracia, na frente dos tanques, inclusive obrigando a que os condutores dos tanques fizessem manobras para não passar por cima dele. Há cálculos muito conservadores que falam em 300, 400 mortos, mas é dado de barato que mais de 1.000 pessoas foram mortas. E mais, a repressão não parou ali, apenas naquilo que o mundo viu, né? Nos anos seguintes, os responsáveis pela organização dessas manifestações foram presos e muita coisa mudou na China. A China se enriqueceu com a abertura da sua região leste, a região de Xangai, sua principal cidade em termos econômicos, para o capital internacional, grande parte desse capital passando por Hong Kong. A China enriqueceu e hoje está no poder Xi Jinping, cujo pai foi um dos prisioneiros da ditadura de Mao Tse-tung na época da Revolução Cultural. Aliás, Deng Xiaoping também. Eles iam, na época, para os chamados campos de reeducação. O Deng Xiaoping só foi solto quando, depois que o Mao já havia morrido, a camarilha dos quatro havia sido detida e tivemos então a ascensão do Hua Guofeng, que acabou libertando Deng Xiaoping, que fez uma grande revolução na indústria, na agricultura e fez com que a China abrisse os seus portos, abrisse as suas cidades para o capital estrangeiro. A China se tornou uma potência econômica, a segunda maior potência do mundo, mas uma coisa não mudou: o monopólio do poder político pelo Partido Comunista. Pois bem, a única região que agora volta a ser da China, que lembra esse momento, que é um tema tabu para a imprensa chinesa, toda ela, claro, sob as ordens do partido e do governo, só em Hong Kong há manifestações. E nós tivemos hoje milhares de manifestantes acendendo velas e gritando frases a favor da democracia. Hoje, quinta-feira, em Hong Kong,
desafiando a proibição de uma vigília em memória das vítimas da repressão da Praça Tiananmen, ou na Praça Tiananmen. E é bom lembrar que esse é um momento de grande tensão entre a China e a pequenina Hong Kong. E vale notar também que nunca houve proibição contra essas manifestações. Elas nunca foram proibidas. Porém, desta vez, tal é o nível de tensão que o governo local de Hong Kong, a mando de Pequim, determinou que a vigília estava proibida. Pois bem, os manifestantes, milhares, simplesmente deram de ombros para essa proibição e foram às ruas pacificamente, gritaram frases a favor da democracia. E a polícia, que não havia autorizado a vigília, prendeu vários manifestantes. Porém, não impediu que houvesse o protesto no Parque Vitória, famoso Parque Vitória em Hong Kong. Porém, vários manifestantes foram presos no distrito comercial de Mong Kok. E vale notar, sempre, que há um grotesco silêncio da maioria dos países em relação ao que a China está fazendo em Hong Kong. A China rasgou o acordo que fez com o Reino Unido quando Hong Kong lhe foi devolvida. Em 1997 já era o Tony Blair, o primeiro-ministro do Reino Unido. Mas o acordo era anterior, de 84, feito pela Margaret Thatcher, que conversou diretamente com Deng Xiaoping e acertou os termos da transição que ocorreu em 97, como previa, aliás, a cessão feita pelo Império Chinês no século XIX. 99 anos, encerrados em 1997. E aí o acordo foi feito. 50 anos de liberdade para Hong Kong, liberdade política, manutenção da sua ordem jurídica, manutenção do seu modelo econômico. O modelo econômico é mantido, porque interessa para a China contar com o importante mercado financeiro que há em Hong Kong. Porém, a ordem jurídica está sendo atropelada por Pequim e a democracia, dia após dia, vai sendo esmagada pela gigante China, que coloca, inclusive, cada vez mais agentes observando as manifestações, prendendo manifestantes e controlando inteiramente o governo local, o governo de Hong Kong. Os Estados Unidos, claro, são os únicos que têm dito à China que não aceitarão o que está sendo feito em Hong Kong, pretendem tirar o status especial conferido a Hong Kong. Isso pode fazer com que bilhões de dólares deixem de passar pelo mercado financeiro de Hong Kong e, portanto, afetando a China. O Reino Unido diz que não abandonará os democratas de Hong Kong, mas não tem muito o que fazer. O restante da Europa Ocidental, ou seja, fora o Reino Unido, mergulha num silêncio notável e lamentável. Óbvio que a China é importante, a China é fundamental para a economia europeia, para a economia africana, para a economia sul-americana, para a economia do mundo. Porém, isso não pode ser motivo para que as pessoas ignorem os desrespeitos aos direitos humanos que o governo chinês empreende rotineiramente, inclusive contra minorias no país. É o caso que já citamos aqui dos uigures, né? Muitos estão sendo levados para campos de reeducação. Na verdade, são campos de concentração. E eles são muçulmanos e têm sido reprimidos duramente pelo governo chinês. E em Hong Kong, há mais um motivo para que o mundo se manifeste contra a repressão da ditadura chinesa. Ronald Gimenez. Zaidan, de 31 anos para cá, houve aí a possibilidade de... o fato é que houve uma nova geração, mas a possibilidade dessa nova geração criar consciência política e entender tudo o que aconteceu antes que elas tivessem nascido. E, paralelamente a isso, a imposição de regras e também multas entre ameaças e também ameaça de prisão para quem, por exemplo, desvirtuar qualquer coisa relacionada ao hino do país, né? Multa de 50 mil dólares locais, algo em torno aí de 33 mil reais. Como é que a nova geração tem lidado com esse fardo do que aconteceu na Praça da Paz e a relação deles com esse momento? Pressão dos Estados Unidos por uma série de fatores, principalmente os econômicos, e também o governo chinês. É um ponto interessante, né, Ronald? As pessoas em Hong Kong, elas não foram educadas nas escolas chinesas, onde desde cedo a criança aprende que há um culto ao Estado. E há também um culto à personalidade. É bom lembrar que só 3 figuras na história pós-revolução de 49
só 3 figuras são mencionadas na Constituição chinesa. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, que havia sido prisioneiro da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, e agora Xi Jinping. O Xi Jinping, inclusive, ele já atropelou aquele acordo que havia de que um presidente chinês ficaria 2 mandatos de 5 anos, ou seja, 10 anos. Não é? Ele praticamente reassume a condição de presidente vitalício. E, para isso, ele prendeu muitos dissidentes dentro do Partido Comunista e das Forças Armadas. E qual a alegação? Eles cometeram corrupção. Então, o combate à corrupção foi usado pela ditadura chinesa para prender vários dissidentes, gente que tinha cargo importante no Partido Comunista, gente que não poderia simplesmente ser presa porque cuspiu na calçada, né? São pessoas que têm poder e que foram presas exatamente para que houvesse o crescimento do poder de Xi Jinping. As pessoas em Hong Kong não foram educadas com esse culto ao Estado e com esse culto à personalidade, ao grande líder. Elas foram educadas prezando e preservando direitos e valores da democracia, do Estado de Direito, da liberdade individual, da liberdade de expressão e, obviamente, sabem que nada disso vai perdurar. Eles sabem que estão numa luta inglória, eles não têm armas, eles só têm palavras. Serão engolidos pela ditadura chinesa, isso é inevitável, mas resistem, mesmo sabendo que a chance de sucesso é nenhuma, eles continuam se manifestando. Isso demonstra coragem, isso demonstra que eles estão dispostos a defender a liberdade, a defender a democracia, a defender o Estado de Direito, mesmo sabendo que é uma luta que, ao fim, terá a derrota deles como resultado. Não há como eles resistirem ao poder chinês. De qualquer maneira, o silêncio do resto do mundo é lamentável. Com exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido até por uma obrigação histórica, né, já que ele fez o acordo com a China para a devolução, com exceção desses dois, os outros países continuam silenciosos, receando incomodar a grande China, Ronald. 3h17. Esse é o Bandeirantes Acontece, que já tem mais tema internacional aqui para você. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. As informações com Gabriele Guimarães. Vamos lá, Ronald. Agora são 3h17. O medidor oficial da CT aponta menos de 1 quilômetro de congestionamento. A gente destaca agora um acidente que aconteceu na região de Aricanduva. Um carro capotou na Avenida Pastor Cícero Canuto de Lima, número 628. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e, felizmente, ninguém ficou ferido. Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Se enrolou com as contas? Tudo bem, o PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com o PicPay. Baixe agora e aproveite. PicPay. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3h20. Uma carreta entalou embaixo da passagem de acesso para a Rua Vergueiro ao sair da rodovia Anchieta. Por isso, já há congestionamento na rodovia desde o quilômetro 11. Bandeirantes
acontece. 3h20. Vamos para o segundo tema do Bandeirantes Acontece de hoje. Barack Obama, ex-presidente americano, resolveu falar sobre os protestos que tomam conta dos Estados Unidos, protestos que tomam conta de outras partes do mundo também. Ele disse, e o Vinícius Bueno traduz aqui pra gente, em versão especial para o Bandeirantes Acontece. In some ways, de certa forma, por mais trágicas que tenham sido essas últimas semanas, por mais difíceis, assustadoras e incertas que tenham sido, foram também uma oportunidade incrível para despertar as pessoas para algumas situações subjacentes. Nos foi oferecida uma oportunidade de trabalhar em conjunto para lidar com elas e enfrentá-las, para mudar a América e fazê-la estar à altura dos seus maiores ideais. E parte que me dá tanta esperança é a adesão de tantos jovens e o fato de terem se ativado, motivado e mobilizado. Galvanized and activated and motivated and mobilized. Zaidan, o ex-presidente Barack Obama finalmente se manifestou e isso provocou uma reação muito grande dos dois lados, de quem apoia e de quem contra as manifestações nos Estados Unidos. O Obama, ele fala muito bem e o grande problema é que ele preferiu discursar algumas platitudes e não entrou mais profundamente nos problemas que ocorrem hoje nos Estados Unidos. O Bush, por exemplo, o Bush filho, ele criticou diretamente o Trump, dizendo que as posições do Trump eram incompatíveis com os valores dos Estados Unidos, que prezam, pelo menos idealmente, não é que no dia a dia você tenha isso reproduzido, mas você tem valores, cada país tem, cada povo tem valores que são base da sua história. Nos Estados Unidos, a sociedade civil é anterior à formação do Estado. E há uma grande desconfiança histórica em relação ao Estado, em relação ao governante. A segunda emenda, por exemplo, que acaba permitindo que as pessoas tenham armas, era exatamente parte da premissa de que um povo armado não estará sujeito a tiranos. Ou pelo menos será um grande empecilho a que alguém tente estabelecer uma tirania. É claro que era uma reação histórica ao domínio britânico, quando eles eram colônias, apenas colônias. Mas o fato é que os Estados Unidos, nós inclusive discutimos isso esta semana, eles tiveram o racismo como um problema que se instalou principalmente no sul do país. E a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, no período do Abraham Lincoln, que morreu, aliás, no início do segundo mandato, a Guerra Civil Americana, ela teve como um dos seus motivos a questão racial. O Sul, que pretendia, por razões econômicas, manter a escravidão, e o Norte, industrializado, e que tinha já na sua origem protestante a aversão à escravidão e a defesa da liberdade. Então, a Guerra Civil também teve como um dos motivos a luta pela igualdade racial. O Norte venceu, como se sabe, porém, os confederados perderam, mas não era essa a única causa, Os confederados queriam mais liberdade em relação ao poder federal, mas no século XX a questão racial continuou, inclusive com legislações locais racistas, institucionalizando o racismo, institucionalizando a diferença de direitos por causa da raça, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo derrotou um regime abertamente racista, antissemita, mas não só antissemita, mas que matou também ciganos e outras minorias, que foi o nazismo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a mentalidade racista continuou no sul dos Estados Unidos. E aí, Ronald, há uma figura impressionante. Uma mulher, a Rosa Parks, que em 1955, num ônibus, havia uma lei local determinando, isso valia para vários estados e para várias regiões, não só no Alabama, mas determinando que se o ônibus estivesse cheio e entrasse um passageiro de cor branca, um passageiro negro que estivesse sentado deveria se levantar e dar lugar ao branco. Isso aconteceu com ela, ela se negou
a se levantar. Se negou a se levantar e logo depois ela foi presa. Logo depois houve um boicote ao transporte público e o movimento cresceu e surge então, nós falamos sobre isso na segunda-feira, uma figura ímpar, única na história americana no século XX, que foi Martin Luther King. E o Obama poderia ter aproveitado a figura de Martin Luther King, aquele que mostrou que é fundamental que o combate se faça de maneira a não produzir aversão da sociedade, da maioria silenciosa, àqueles que se manifestam. E que é fundamental manter a razão, é fundamental manter a justiça, é fundamental não cometer crimes para não se igualar àqueles a quem se combate. O Martin Luther King foi genial. 40 anos depois da morte dele, Barack Obama foi eleito. O primeiro negro eleito presidente dos Estados Unidos, 40 anos depois da morte do Martin Luther King. Não foi à toa, não foi à toa. Martin Luther King foi fundamental para que 40 anos depois de sua morte, Obama fosse eleito e depois reeleito. O que o Obama não deve é tornar esse momento tão importante de uma luta justa, perfeita, uma luta incontestável. Combater o racismo é uma causa incontestável, uma causa perfeita, uma causa justa. E ele deveria aproveitar para mergulhar no debate acerca dessa mentalidade cultural, principalmente no sul dos Estados Unidos, mas também em alguns lugares do norte, do nordeste americano, onde há o racismo. E, no entanto, o Obama tem feito algumas declarações que se aproximam mais de uma discussão a respeito da eleição de novembro deste ano. O candidato do Partido Democrata foi vice de Barack Obama por 8 anos, Joe Biden. E o Obama deveria, então, dizer sim que os manifestantes devem impedir que aproveitadores usem as manifestações para quebradeira e até para assassinatos. Gente foi morta durante as manifestações. Por quem? Pelos grandes manifestantes? Pela grande marcha nas diversas cidades americanas? Não, mas por aproveitadores que usam esse momento para tentar desafiar o Estado e acabam cometendo crimes. Não é o problema de quebrar o vidro, mas eles mataram pessoas. Não é? Houve carros incendiados com pessoas dentro, houve pessoas mortas a tiro. Então, o Obama, com sua autoridade histórica de primeiro negro eleito presidente dos Estados Unidos e que teve 2 mandatos, ele deve usar essa autoridade histórica para dizer exatamente isso. O movimento é justo, o movimento é correto, o movimento é incontestável e, portanto, não deve permitir que aproveitadores sujem essa manifestação limpa, que não pode ser contestada ideologicamente, não pode ser contestada politicamente. Isso deu, inclusive, argumentos ao Trump para impulsionar uma repressão. Porque se tem gente matando, se tem gente destruindo, se tem gente incendiando, é claro que passa a ser obrigação do governante reagir. A prefeita de Washington, que é negra e que disse que não colocaria a polícia para proteger a Casa Branca, ou seja, ela teve uma posição de confronto ao Trump, mas ela teve de decretar o horário em que as pessoas deveriam evitar sair às ruas, não? Um toque de recolher. Porque ela não pode, como prefeita de Washington, ficar assistindo gente destruindo coisas. Então essas pessoas precisam ser varridas desse movimento justo. E pouca gente tem autoridade histórica do Barack Obama para enfatizar isso. E não ficar dizendo, olha, os policiais devem pegar mais leve. Claro, os policiais não devem sequer tocar nos manifestantes. Não há motivo para isso. Eles estão exercendo a primeira emenda à Constituição americana, que garante a liberdade de expressão e que é muito usada pelos veículos de imprensa dos Estados Unidos. A liberdade de expressão é intocável, é valor fundamental da história dos Estados Unidos. Então, a polícia não deve tocar nos manifestantes. Perfeito, isso é perfeito, não deve mesmo. Não deve prendê-los porque estão se manifestando livremente. Porém, a polícia tem de reagir àqueles que usam as manifestações para cometer crimes. É obrigação dela. Caso contrário, nós teremos a tal maioria silenciosa que já está sendo evocada pelo Trump. Ontem, por exemplo, ele colocou ali numa rede social, maioria silenciosa. Não sei se você chegou a ver, Ronald. Ele escreveu só isso, não é? Ou seja, ele percebe
que esses caras que aproveitam as manifestações para cometer crimes, eles começam a jogar a tal maioria silenciosa contra essas manifestações. Isso é muito ruim. É fundamental que essa maioria silenciosa, aqueles que decidem eleições, que eles apoiem essas manifestações. E se não houver violência nas manifestações, não haverá como não apoiá-las. E não haverá como reprimi-las. Então, para mim, esse deveria ser o teor, o centro, o cerne, a essência do discurso do Barack Obama, que tem, como ninguém, autoridade histórica, como ex-presidente, como o primeiro negro a ser eleito presidente dos Estados Unidos, autoridade histórica para fazer uma advertência como essa, Ronald. Zaidan, a gente tem neste momento o prefeito Bruno Covas virando o assunto internacional para nacional e para local, anunciando a reabertura das atividades econômicas aqui em São Paulo. Vamos ouvir um trechinho, Zaidan? Claro. Vamos lá. Mas já for autorizada a creche privada, ou até mesmo a possibilidade de utilização da legislação federal para que não haja demissão, mas para que o contrato de trabalho seja suspenso. Todas essas possibilidades estão previstas nesses acordos assinados com esses dois setores no dia de hoje. Pergunta do jornalista Taiguara Ribeiro, do Agora São Paulo. Como a Prefeitura está se preparando para um aumento no volume de pessoas circulando pela cidade, principalmente em relação ao transporte público? Nós temos hoje 2.400 ônibus circulando pela cidade de São Paulo e as empresas concessionárias vão deixar à disposição mais 2.000 ônibus que entrarão em circulação de acordo com a demanda dada pela SP Trans para que não haja superlotação. Então a gente trabalha hoje com uma frota reduzida, mas já temos 2.000 ônibus que estarão nos bolsões dos mais diversos terminais pela cidade de São Paulo e a cada protocolo assinado, como é esse no dia de hoje, nós também oficiamos a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos para que ela possa providenciar a mesma questão em relação ao trem, metrô e ao ônibus da MTU. Pergunta da jornalista Patrícia Figueiredo, do G1. Na coletiva da semana passada, o prefeito Bruno Covas disse que esperava, ainda para esta semana, uma taxa de transmissibilidade menor do que 1. O prefeito não esclareceu exatamente quem é o responsável por essa previsão. O RT menor do que 1 já foi atingido? Qual seria a taxa neste momento? E onde é possível acompanhar? Vou pedir ao secretário Edson Aparecido que possa esclarecer em relação a essa questão. Bom, nós mantemos a taxa de transmissibilidade ainda na casa do 1.0, enquanto o interior do estado está com 1.7 e o conjunto do estado em 1.5. Essa aferição é feita pelo Comitê de Contingência do Estado e pela Secretaria Estadual de Saúde e não pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente acompanha a entrevista coletiva da Prefeitura de São Paulo, falando acerca da reabertura das atividades. E a Mayra de Jaimo acompanha desde o princípio da entrevista coletiva e traz informações atualizadas para a gente. Oi, Mayra, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o prefeito Bruno Covas assina hoje o protocolo de 2 setores: concessionárias e lojas de revenda de veículos e escritórios de prestação de serviço. A autorização para que eles voltem a funcionar vai ser publicada amanhã no Diário Oficial. Vão ter algumas limitações: 4 horas de atendimento ao público, abertura e fechamento fora dos horários de pico e limitação de 20% do público. Até agora, a Prefeitura já recebeu 74 propostas setoriais, 43 dos setores que podem reabrir na fase 2 e 32 já de outras fases que vão ser analisadas posteriormente. O prefeito também divulgou a ocupação de leitos aqui da cidade atualizada, está em 64% e são 72.171 casos confirmados aqui na capital. Ronald. Muito bem, valeu. Mayra de Jaimo falando das coisas da Prefeitura, o anúncio que já estava previsto para acontecer e o prefeito Bruno Covas lidando de uma maneira agora mais efetiva com o que acontece com a cidade nas próximas semanas. O Zaidan, esse tema já estava aqui agendado para a gente falar e só atrasou um pouco a coletiva da Prefeitura de São Paulo. Essa reabertura
vai fazer com que as pessoas lidem com algo que não estão acostumadas, ou até agora não tiveram a oportunidade de estarem acostumadas, que é como estar em contato com esses novos segmentos do comércio ou de qualquer outro tipo de serviço e se adaptar a um protocolo amplo de como receber essas pessoas, seja na entrada das lojas, seja para visitar uma concessionária de automóveis, pelo volume de pessoas, por quem tem que ficar guardando, que tipo de comportamento se deve ter, por exemplo, ao comprar uma peça de roupa. A pessoa, ela pode tocar na roupa, não pode tocar na roupa, ela vai, não pode usar o provador, para que se ela não pode usar o provador e não pode trocar na roupa, para que ir até a loja física se ela pode fazer isso pela internet? É uma adaptação de comportamento incrível que vai acontecer, não é, Zaidan? E aquele negócio, né? Nós temos na história brasileira, isso não só no Brasil, né? Mas a mania, o costume, a posição de esperar que o Estado tome conta, né? Como um paizão, que o Estado diga faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode. E, ao mesmo tempo, um velho costume nacional de desrespeitar aquilo que é estabelecido como lei. Tanto que tem a história da lei que pega, a lei que não pega, né? Agora, nesse caso, e desde o início dessa crise, sempre dependeu do comportamento das pessoas, das decisões pessoais, né? Então você tem, primeiro, diferenças consideráveis entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. Tanto que o pessoal do ABC, por exemplo, Ronald, está dizendo o seguinte: tá bom, abre São Paulo, não abre o ABC. E aí o que você vai ter? Muita gente saindo do ABC e indo para a capital. Porque vai ter o shopping aberto, porque vai ter isso aberto, vai ter aquilo funcionando, né? E é claro que isso vai acontecer, porque muitas vezes a barreira ali, a divisão é imaginária, né? Você tem uma divisa imaginária. Convencional, as cidades se emendam e as pessoas pegam a avenida e vão de uma cidade para outra e vão para São Paulo. E aí você traz o risco também para aquelas cidades e o risco de levarem o vírus de um lugar para outro e de trazerem do outro para um. Então essa reclamação de cidades do ABC, particularmente em São Bernardo, a prefeitura tem adotado esse argumento como motivo para reclamação. E Guarulhos também. Só que São Paulo, ao mesmo tempo, não pode esperar que todo mundo ao redor esteja na mesma situação em que ela está para começar a liberar. Então, é fundamental que as pessoas tenham ciência do que devem fazer. Não haverá um fiscal em cada loja. Não haverá um fiscal em cada esquina. É óbvio que não, né? Não teremos o Coronabras com milhões de fiscais vendo o que cada um faz. As pessoas precisam ter a atitude adequada. Então, ao entrar na loja, devem seguir aquilo que está previsto no protocolo. Então, usar a máscara, manter a distância e não achar que essa liberação, como não tem ninguém olhando, ninguém de fardo observando, que eu posso fazer o que bem entender, né? Caso contrário, vai fechar de novo. Olha o que aconteceu na Coreia do Sul. Abriram, e olha que foi o país que mais testou do ponto de vista per capita. Eles abriram e 2 dias depois tiveram de desfazer uma série de medidas de flexibilização. Em Portugal, primeiro houve abertura, as pessoas não saíram desconfiadas, mas na medida em que a necessidade econômica foi empurrando as pessoas para a rua, o resultado é que os números começaram a crescer e se tornaram mais preocupantes. Distrito Federal. Nós temos aí números preocupantes no Distrito Federal, onde houve alguma flexibilização. Então, é fundamental abrir a economia. As pessoas não podem ficar com as lojas fechadas, com as fábricas paradas, com os empregos suspensos, com as vagas encerradas. Não podem. Porém, elas precisam ter a atitude correta, porque senão voltarão ao estágio anterior. Isso, aliás, o Dória chegou a anunciar, a gente está indo, mas se necessário vamos dar 2 passos atrás. E esses passos serão dados se os números... Aliás, o momento da abertura, ele deixa muita gente perplexa, porque são recordes, né? O número de ontem é impressionante, o número de mortos. E São Paulo, não só em valores absolutos, mas você tem uma preocupação, inclusive, com esse
Esse cálculo que se faz, um contaminado contamina quantas pessoas? É 0,9? É 0,8? Ou é 1,4? Hoje um especialista estava dizendo, especialista em estatística, né? Não sabemos se está em 0,8 ou em 1,4. A diferença é muito grande. Ou seja, 10 pessoas contaminando 9 é um avanço. 10 pessoas contaminando 14 é uma situação muito perigosa. E você pode desencadear de novo aquela progressão geométrica. Então, vai ser passo a passo. E o Estado está tateando. Vamos tentar, vamos abrir um pouquinho aqui, vamos abrir acolá, vamos para o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Mas se as pessoas não colaborarem, se elas tiverem comportamento irresponsável e acharem que sempre o Estado é que deve tomar conta e dizer o que elas devem fazer, vai voltar para o primeiro estágio, vai voltar para o fechamento, porque os casos subirão outra vez. Haverá de novo crescimento do número de contagiados e do número de mortes. Então, é hora de as pessoas terem atitude adequada. Informação não falta, hein? Dizer que falta informação do que deve ser feito não é verdade. Há um volume gigantesco de informações adequadas sobre como se comportar. Agora, se as pessoas derem de ombro, né, e passar, abriu, não estou nem aí mais para nenhuma recomendação, não estou nem aí para protocolo nenhum, vão voltar ao estágio anterior, vai fechar de novo. Então é hora de o cidadão tomar a atitude sem esperar que o paizão, o Estado, diga o que ele deve fazer, né, Ronald? Sim. Ô Zaidan, ainda paralelamente a isso, você falou aumento do número de casos, nós temos algo que anda ao lado da contaminação pelo coronavírus, que é a síndrome respiratória aguda grave, que toma conta de alguns lugares diferentes no Brasil. Ian Miranda vem do Rio de Janeiro, fala um pouco sobre isso pra gente fechar esse assunto. Em meio aos anúncios de flexibilização das medidas de isolamento por todo o país, o Brasil também se aproxima do período com maior circulação de vírus respiratórios. Os dados fazem parte das séries históricas do Infogripe, sistema de monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz. Os números mostram incidência maior de síndrome respiratória aguda grave nesta época na maior parte do país. No sistema de monitoramento, para entender os padrões de circulação dos vírus, o país é dividido em 4 regionais: Norte, Sul, Centro e Leste. Atualmente, na 23ª semana epidemiológica de 2020, o Brasil está iniciando um momento de maior incidência na Regional Sul, que também inclui os estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, o Distrito Federal, Zaidan, teve um aumento de 1.023% no número de casos dessa síndrome respiratória aguda grave. Um número de casos também expressivo em Minas Gerais e em outros lugares. A gente pode estar passando pelo meio de um caminho de não saber se aquilo tem a ver com coronavírus ou não, e não está computando da maneira como deveria, né, Zaidan? Você lembra, Ronald, que o Taish falou, olha, essa história de que vamos testar todo mundo é balela. O Taish deixou isso claro, não temos recursos para isso. E sem o teste, você tem alguém que morreu por problema respiratório, mas você não sabe o que é. Se foi uma gripe muito forte, se foi um outro vírus, né? Ou se foi o coronavírus, o novo coronavírus, se foi por causa do desenvolvimento da Covid por conta do coronavírus. Então, sem o teste, você tem apenas a ciência de que a pessoa morreu por conta de um problema respiratório. Em Minas Gerais, isso ficou muito claro. Ronald, olhe o número de mortos por problemas respiratórios, hein? Sem a causa específica determinada no atestado de óbito. Problemas respiratórios. O número de mortos em 2017, 2018, 2019. E depois, isso em Minas Gerais. Depois compare com 2020. O número em 2020 é muito maior. Muito maior. Só que oficialmente não está lá escrito Covid. Você tem um problema respiratório. Por quê? Porque não conseguem testar todo mundo. Em Minas, o que o governo argumenta é o seguinte: bom, a nossa referência são as UTIs que estão liberadas para receber as pessoas. Então, há um número considerável de leitos em UTIs que podem receber pessoas. Não estamos numa situação de colapso do sistema público de saúde e do fornecimento de leitos em UTIs. Essa tem sido a referência. Mas o número de casos de mortos por problema respiratório é muito maior do que os 3 anos anteriores. Não é coincidência. Claro que não é coincidência. Então isso que se vê no Distrito Federal, também você só vai chegar a uma resposta com testes. E não haverá testes para todo mundo. O fato é que mais gente tem aparecido com problema respiratório. Não é coincidência.
Já já a gente volta a falar aqui de São Paulo, da reabertura das atividades, como é que vai ser a vida das pessoas que estão buscando há muito tempo a possibilidade de ter contato com o mundo real. Já já, aqui no Bandeirantes acontece. 13h45. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora 3h45. Congestionamento na região da Consolação. Isso porque um homem caiu de uma moto na rua Maceió, mais especificamente no número 83. Uma viatura do Corpo de Bombeiros, ou melhor, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas até o local e o homem encaminhado ao pronto-socorro mais próximo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1954. E para a apresentação da Rainha da Beleza Brasileira, aqui está Geraldo Plata. Marta Rocha, eleita Miss Brasil em 1954, ficou em segundo lugar no concurso de Miss Universo daquele ano. Ela era a favorita, porém quem ganhou foi a norte-americana Miriam Stevenson. De volta ao Brasil, o primeiro compromisso da modelo e referência nacional de beleza foi com a Rádio Bandeirantes, participando de um dos nossos programas de auditório. Arquivo digital. Você entrou para ganhar ou para perder? Não, para dizer o futuro não podia. Mas que fui pensando nisso, ganhar ou perder. Tirei o segundo lugar e estou imensamente satisfeito. O que é que você sentia? O que é que você pensava? Você ouviu. Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora 3h48. Rodovia Presidente Dutra com congestionamento no sentido São Paulo, num trecho de 4 quilômetros, do quilômetro 161 até o 165, na região de Jacareí. O motivo para esse congestionamento é que obras estão sendo realizadas na região. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Pra se manter conectado, pode contar com a gente.
Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve Bandeirantes Acontece. Esse é o Bandeirantes Acontece na Rádio Bandeirantes. Vamos a Brasília. Natália Pazzi está conosco, o ministro da Educação. Depois na Polícia Federal, era esperado assim. Ele não queria depor, né? Mas depois, hoje na Polícia Federal. É isso, Natália Pazzi? Boa tarde. Pois é, Ronald, muito boa tarde para você e todo mundo que nos acompanha. O que a gente sabe é que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve na sede da Polícia Federal aqui em Brasília para depor nesse inquérito que apura suposto crime de racismo cometido em uma rede social. O Weintraub chegou ao prédio conhecido como Máscara Negra, aqui na área central de Brasília, por volta de 2h40. O depoimento estava marcado para iniciar às 3h e o ministro deixou o local meia hora depois da chegada e não falou com a imprensa na saída. Por enquanto, a gente não tem conhecimento do teor desse depoimento ou se o ministro permaneceu calado, como fez na última vez que foi ouvido pela Polícia Federal em outro inquérito, aquele relacionado à reunião ministerial do dia 22 de abril. A gente lembra que no começo de abril, Weintraub fez em uma rede social insinuações de que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. Desde então, houve a abertura desse inquérito que ele está sendo investigado agora por suposto crime de racismo. O depoimento ele foi determinado pelo ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e ontem à noite o magistrado negou um pedido da defesa de Weintraub para que o depoimento fosse remarcado. A gente segue apurando as informações do teor desse depoimento e vai atualizando as informações ao longo da programação. Ronald. Perfeito, Natália. O Zaidan, ele na verdade, o ministro Abraham Weintraub não queria, ou queria estabelecer dia, horário, local e tudo mais, mas o ministro do STF, Celso de Mello, disse que não é assim que a coisa funciona, né? Eu fico imaginando a cara do Celso de Mello quando ele falou, próximo caso Weintraub. A simpatia com que ele deve ter olhado para aquele caso, né? Depois de ouvir, aliás, antes de todo mundo, né, o que o Weintraub disse naquela reunião ministerial do mês de abril. Então, não seria de se esperar a boa vontade do Celso de Mello para com o Weintraub. E, de fato, você tem situações, seria testemunha. Tudo bem, olha, testemunha pode falar tal dia, é um ministro de Estado, vamos conceder. Mas não é o caso, né? Ele é o acusado. Eu não acho que o Weintraub será condenado por racismo. A declaração dele é boba, como várias que ele fez a respeito de temas relevantes, né? E ele, aliás, fala sobre vários assuntos antes de falar sobre educação. E ele é pago para lidar com os problemas da educação brasileira. E é bom lembrar que o MEC, na verdade, ele tem na sua área de atuação, principalmente as universidades, né? Já que ensino médio e ensino básico, eu não sei se é essa ainda a denominação, mas eles estão a cargo de governos estaduais e municipais, né? Ali o antigo primário, ensino básico, tal, principalmente com prefeituras, e o ensino médio com os estados. Então, a grande parte da verba, aliás, isso é uma distorção, né? Deveria haver muito mais recursos para o ensino básico e para o ensino médio e menos para as universidades. Você pode ter muito recurso para a universidade, mas você não pode direcionar quase inteiramente os recursos para a universidade. E o Weintraub tem problemas demais na educação para ele lidar. E ele fica comentando sobre tudo, menos sobre educação, né? Ele quer marcar gols com a plateia, que ele sabe que gosta dessas declarações insanas e tal, mas não acho que ele será condenado por racismo. Eu não vejo por onde alguém dizer que aquela foi uma declaração racista. Foi uma declaração boba, né? E aí ele faz relações com o jeito de falar, tá uma bobagem, uma coisa infantil. Mas não acho que seja racismo. E, de qualquer maneira, o Weintraub tomou 2 sustos, né? Esse caso e também aquela declaração que ele deu. Aliás,
Ronald, eu não sei se você, a Gabriele, tem algo mais atualizado, mas hoje circulou, e não é que circulou em WhatsApp, não, circulou na imprensa aí, a história de que o Weintraub estava para pedir o boné, para sair do ministério, talvez para causar menos constrangimento ao governo, né? Porque tem sido constrangedor. Ele não resolve os problemas da área dele e faz declarações sem pé nem cabeça, né? O Zaidan não só não teve nenhum fato novo, como ele foi acompanhado por uma galera que eu posso te falar que era volumosa na chegada e na saída dele em apoio a ele. Ele saiu carregado da Polícia Federal, a imagem é essa, viu, Zaidan? Pois é, e repito, eu acho que ele não será condenado por racismo. Você pode dizer a declaração é boba, a declaração é uma beleza, você pode concordar ou pode discordar, mas não acho que vão conseguir caracterizar racismo contra chineses na declaração do Weintraub, né? Agora, de todo modo, o Ronald, eu só queria rapidamente, eu sei que o tempo claro. Não, estamos com tempo ainda. Milton Neves, vamos lá. Mas a história lá do Bruno Covas, né? É sempre bom lembrar, quando a gente fala, as pessoas têm de ter o comportamento adequado, não tem de ficar esperando que o Estado diga como elas devem agir, elas devem se proteger os próximos e tal. Porém, nós tivemos erros crassos da Prefeitura de São Paulo. A diminuição do número de ônibus, lá atrás, isso foi um erro primário. Era uma questão de aritmética. Tem de aumentar o número de ônibus e não diminuir. Diminuíram. E depois aquela história de fechar avenidas. E o mais grave, aquele rodízio anabolizado, né? Um rodízio anabolizado que botaram ali, a cidade inteira, par e ímpar. Aquilo empurrou muita gente para o transporte público. E é preciso saber, vai ser difícil, mas é preciso saber o quanto aquilo provocou casos de contaminação. Porque muita gente foi empurrada para o transporte coletivo. E aí você não pode exigir que o sujeito, dentro do ônibus ou do metrô, que ele siga todas as normas. O troço está lotado. As pessoas foram empurradas para o transporte público. Aquilo está lotado. Aí o cara não tem muito o que fazer. Ele bota uma máscara ali e fica esperando que ninguém espirre perto dele. Então o poder público contribuiu, e muito, para uma situação ainda pior na cidade de São Paulo, quando diminuiu o número de ônibus, quando fechou avenidas e principalmente quando optou por aquele rodízio sem pé nem cabeça. Ô Zaidan, essa catarse que tomou conta da cabeça dos governantes aqui, seja... Eu nem vou falar do governador porque ele foi contra isso que eu vou falar agora, mas principalmente de prefeitos, chegou-se a falar, e na verdade foi uma decisão do consórcio do ABC de acabar com a conexão do ABC para São Paulo. Eles chegaram a falar exatamente isso. Não teríamos mais ônibus da MTU. O serviço seria interrompido. E aí não teria como as pessoas se deslocarem, porque no começo se acreditou que não, tá definido, ninguém sai de casa, então não vai haver mais essa conexão, e não é assim que a coisa funcionar. Só depois que eles foram perceber, e essa loucura foi deixada de lado. Passamos até por isso, um consórcio de cidades fundamentais da conexão, porque a Grande São Paulo tem milhares e milhares de pessoas que moram no ABC e trabalham em São Paulo, e o contrário também acontece, chegaram a pensar até nessa insanidade. Pois é. Essas cidades são emendadas, né? Você tem uma metrópole e é quase uma megalópole, porque daqui a pouco vai tocar em outra metrópole que é Campinas, né? E que reúne por si várias cidades ali. Então é muito difícil você querer tomar medidas isoladas e tomar esse tipo de atitude. Agora, é aí que o poder público deve agir. O poder público às vezes se excede onde não deve, faz coisas que não cabem a ele e deixa de tomar medidas onde a autoridade dele é fundamental, né? Essa história de diminuir o número de ônibus, isso foi uma brincadeira, né? Aliás, já erraram lá atrás quando havia claramente a ideia de que o carnaval seria uma insensatez. E fizeram de conta que estava tudo bem, comemoraram a ideia de ter 15 milhões nas ruas de São Paulo. 3 horas e 59 minutos, como de costume, aqui no Bandeirantes Acontece. A gente termina essa primeira hora com música.
Zaidan, inventei um negócio aqui que é o seguinte, né? Todo dia a gente termina com um tema musical e às vezes não tem efeméride suficiente, mas a gente vai buscar uma forma de fazer, né? Lógico. No ano de 1992, neste mesmo dia 4 de junho, acontecia a ECO 92. A ECO começou no dia 3, mas no dia 4 foi a reunião de 180 chefes de Estado num evento que foi gigantesco para aquele momento, né? E no Rio de Janeiro, com um aparato de segurança absurdo e governantes que disseram que viriam e que não viriam e no fim acabaram vindo. E eu falei, mas o que eu tenho a ver a ECO 92 com música, ou seja lá o que for? Fui atrás, Aidan, de quais foram as 100 músicas mais pedidas do ano de 1992 pra gente tocar aqui no fim dessas 2 horas de Bandeirantes Acontece. Esse é o Michael Botton, um grande artista que já tem 67 anos, um trabalho amplo no rock and roll, mas gravou esta romântica When a Man Loves a Woman e que a gente ouve aqui no fim desta primeira hora. Tá bom pra primeira hora, né, Zaidan? Muito bom, e é o seguinte, o dia que você não achar um motivo, você fala, vou botar essa música aqui porque ela é boa. É boa, tá bom. Não é? É isso aí, Zaidan. A gente fecha a primeira hora do Bandeirantes Acontece, vem aí. Na abertura, a gente volta a falar aqui de São Paulo e da decisão. Amanhã tem volta do funcionamento de atividades importantes na economia de São Paulo. A gente fala já. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora é 4 horas e 1 minuto. Rodovia Anchieta com trânsito complicado no sentido litoral, ali no trecho de Serra. Isso porque há muitos caminhões rumo ao Porto de Santos. Se liga na Dica Sil. Quando o chuveiro desarma durante o banho, culpamos a resistência, o disjuntor. Mas você sabe se seus condutores elétricos são adequados? Chuveiros de potências diferentes exigem fios e cabos diferentes. A Dica Sil é, ao trocar um chuveiro, verifique a especificação do novo. Troque também os seus cabos se necessário e evite a dor de cabeça. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Você ouve Bandeirantes Acontece. 4 horas, 3 minutos. Abrimos a segunda hora do Bandeirantes Acontece. Informações importantes sobre a nossa cidade, a cidade de São Paulo. Anúncio da Prefeitura de flexibilização. Essa notícia não é nova, a gente já está falando disso faz um tempo, mas agora tudo se torna um pouco mais palpável. De que forma a cidade vai lidar com essa lenta abertura, gradual abertura, restrita abertura, e a gente sabe mais detalhes a partir de agora. Vamos ouvir parte aqui, já vem a Mayra de Jaimo, parte do anúncio do prefeito Bruno Covas a respeito do anúncio da abertura. Nós já vamos assinar no dia de hoje com 2 desses 5 setores. O setor de venda de veículos, concessionárias, e o setor de escritórios na cidade de São Paulo. Esses 2 setores, portanto, a gente assina os protocolos no dia de hoje. Amanhã está publicado no Diário Oficial a autorização para que eles voltem a funcionar na cidade de São Paulo. Ô Maria de Jaime, para funcionar tem algumas regras, distanciamento, número de horas que esses estabelecimentos podem ficar abertos, né? Tem todo um regramento. Tem sim, Ronald, boa tarde novamente. Olha, serão permitidas até 4 horas de atendimento ao público por dia. A abertura e o fechamento tem que ser fora dos horários de pico e tem uma limitação de 20% do público por enquanto. Também tem regras de distanciamento social, como demarcações e barreiras físicas
como as que a gente vê hoje em farmácias, né, que não deixa se aproximar muito do balcão, por exemplo. Tem a distância mínima de 1,5 m entre as pessoas, higienização de ambientes, e esses locais também têm que disponibilizar álcool em gel, água, sabão e toalhas descartáveis aí para os seus clientes, viu, Ronald? O prefeito chegou a falar alguma coisa dos outros setores, por exemplo, setor de comércio ligado à área de móveis, vamos falar especificamente sobre isso. De algum outro setor ou ficou restrito principalmente aos escritórios e às concessionárias de veículos? E só uma coisa, concessionária é uma coisa, loja de veículo é outra. As lojas de veículos, revendas de automóveis, estão incluídas nesse mesmo pacote ou não fazem parte? Então, sim, são concessionárias e lojas de revenda de veículo que vão poder reabrir aí durante essas 4 horas por dia para o público. E em relação aos outros setores, né, seriam as imobiliárias, o comércio, shopping centers, né, que também estão aí entre essas atividades beneficiadas na fase 2. Por enquanto, o prefeito só recebeu protocolos, foram 43 protocolos desses setores beneficiados na segunda fase, mas elas ainda vão ser analisadas. Então, para amanhã, só começam aí a abrir esses 2 setores, concessionárias e lojas de revenda de veículos e os escritórios de prestação de serviços. E vale lembrar, né, Mayra e Ronald, que no caso de escritório, é bem possível que nós tenhamos agora, depois de superar essa crise e tal, um uso muito maior, não só em escritórios, mas como a Mayra citou escritórios, o uso muito maior do trabalho à distância, do trabalho de casa, não é? O nome já diz, o escritório em casa. Atividades que não tem jeito, o sujeito tem de ir lá. Concessionária, por exemplo, provavelmente o vendedor tem de estar lá, tem de mostrar o carro e tal. Agora, escritório, inclusive de advocacia, etc., eu acho que cada vez mais as pessoas perceberão as inúmeras vantagens do trabalho à distância, né? E outra, né, Mayra? Pelo que eu entendi da coletiva, o prefeito deixou muito claro que serão valorizadas as empresas que estiverem promovendo o estímulo exatamente ao trabalho à distância, né? Exatamente. Fora que esses setores, eles não chegaram a fechar. Os escritórios, eles funcionaram durante a quarentena mais em home office. Então, eles já tiveram vários meses aí para se acostumar. Agora sim, se eles quiserem, eles têm essa opção de atender presencialmente, seguindo os critérios, mas no fundo fica até mais caro, né? Porque tem que disponibilizar álcool gel, água, sabão, todas essas regras, sendo que é possível continuar pelo atendimento online, né? Perfeito. Valeu, Mayra. A gente segue aqui acompanhando... Você vê, eu à distância Diga, aqui, Ronald e Mayra. Olha que vocês estão economizando de copinho de plástico, hein? É isso, Zaidan? Tanto que eu bebo café. Mas um café de boa qualidade você está tomando aí, eu tenho certeza, viu, Zaidan? Tá melhor o café aí. Valeu, Mayra, até a próxima. Até. Ô, Zaidan, tem todo um negócio que vai acontecer a partir de agora com essa mudança. O comerciante, o dono do escritório, do comerciante específico da área de revenda de automóveis ou concessionárias, eles vão ter que estabelecer 4 horas. Vai ser um trabalho de averiguação do que é mais rentável. Qual o horário factível para venda, que as vendas, se é que alguém está pensando neste exato momento em comprar carro, né, Zaidan? Diante de uma crise como essa. Apesar de que é exatamente nesse momento que podem surgir oportunidades para quem está com dinheiro na mão, né? E do outro lado tem alguém que precisa vender, né, Zaidan? Sim. Não, o sujeito o rico, não é? Ele acaba aproveitando a oportunidade. É o caso dos bancos. Você vê que banco não tem crise que piore a situação dos bancos. Pelo contrário, eles ganham cada vez mais. Então, o sujeito que está montado no dinheiro, ele pode, obviamente, aproveitar, porque a concessionária ela vai procurar o melhor negócio, oferecer condições melhores. Além de PVA pago, tanque cheio, não sei o quê, vão valorizar o carro antigo que o sujeito coloca no negócio, porque senão não vão vender. Agora, você sabe que essa história de abrir e depois fechar é terrível. Aconteceu aqui em Minas, Ronald, houve casos em que houve a liberação de shopping, né? Uhum. Depois, não, fecha o shopping, por ordem judicial, fecha o shopping. Você imagina o custo de reabertura de lojas em shopping. Porque tiveram de recolocar as mercadorias, procurar o fornecedor. Não, e quem tá com dinheiro para comprar mercadoria, né, Zaidan? Porque tem muita gente, pelo que eu li, que não tem dinheiro nenhum. Não consegue pagar o que já havia comprado. Imagina
encomendar novas mercadorias. A coisa está brava, continuará brava. Agora, você tem, em algum momento, você vai ter de abrir, vai ter de colocar as pessoas trabalhando, né? Mas, além de ser uma coisa lenta, você vai ter um mercado interno com muito menos dinheiro para comprar, as pessoas procurando comprar o essencial, né? Com cada vez menos recursos, porque grande parte da sociedade, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve uma diminuição violenta da renda, muita gente teve o negócio paralisado, então é claro que vai consumir menos. Isso é óbvio. E, além disso, há o custo de voltar com o risco de fechar de novo, né? Então, tudo tem de ser feito com muita inteligência. Caso contrário, a situação pode ficar pior ainda do que a inicial. Ô Zaidan, vamos ouvir aqui o presidente da Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o Alarico Assunção Júnior, falando exatamente sobre essa abertura. Nós não temos aglomeração de pessoas em instalação física. E, acima de tudo, a nossa responsabilidade, a nossa obediência a toda a legislação e protocolos de autoridades sanitárias. No que se refere ao cuidado e à preservação de vida, especialmente de clientes e também de nossos colaboradores, onde todo o nosso processo cobre a maior atenção possível dentro desse Covid-19, com referência à utilização de máscaras, álcool, o gel, a desinteriorização dos automóveis e dos ambientes. Os veículos test drive são todos higienizados, naturalmente, para que dê cobertura e segurança aos nossos clientes. Todos os setores se adaptando e tentando mostrar, né, Zaidan? É Carlos Cicarelli, da TV Cultura. Opa. E aí... TV Cultura também. Eu tava... da TV Cultura, exatamente. E aí, eu tava assistindo um Palmeiras e Flamengo na estreia do Batista, no ano de 1983, ano que Márcio Papa deu para o Palmeiras... Por 6 meses. Os conselheiros meteram o pau nele que ele estava ganhando dinheiro. Ele tinha o Banco Lavra, ele já morreu e o banco também. Mas ele deu o Batista, na época eu cansei de entrevistar o Batista e o Márcio Papa sobre esse caso. Ele deu o Batista pro Palmeiras e a oposição lá ficou metendo o pau nele que ele estava ganhando dinheiro. É isso. E ele foi um visionário, porque ele que inaugurou esse negócio de trazer cara que é cara de sucesso, né? E o Batista era um cara top, né? Ele teve na Copa de 1982, um ano antes, né? Mas eu queria falar de outra coisa, que é a narração do José Carlos Cicarelli num Morumbi lotado, e lotava qualquer jogo. Esse daí foi numa quarta noite, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras nem tinha um time gigante naquele momento para enfrentar o Flamengo. O Flamengo tinha um timaço, né? Que, aliás, foi até campeão. Mas um Morumbi lotado, 70 mil pessoas numa quarta noite, no meio de campeonato e com uma narração especial. Saudades disso, viu, Milton? Então, o Cicarelli fazia muito isso lá na Cultura. E Luiz Noriega, uma vez ele estava narrando um Santos e Corinthians na TV Cultura. Como é que era o slogan mesmo? Esporte é cultura. Esporte é cultura. Esporte é cultura. Então, aí teve um lance tão espetacular do Pelé, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras,
que ele falou assim, eu vou ficar quieto para não atrapalhar. O Pelé foi lá e fez o gol. 2 caras que eu nunca vou esquecer, Luiz Noriega e Mário Moraes, o maior comentarista da história do rádio de todos os tempos. Mas agora eu estou preocupado, Zé, você que cultiva erva cidreira, chicória, entendeu? Tomate, lá na horta tua, lá em Uberaba, e você foi um picão da roça, eu quase, entendeu? Agora o Mike Tyson conseguiu enfiar no nariz 300 milhões de dólares que ele amealhou ao longo da sua fantástica carreira. No entanto, agora, até outro dia, estava quebrado. Sabe como é que ele se levantou, Zaidan? Plantando e vendendo maconha. Entendeu? Então o Mike Tyson tem hoje uma empresa que é Tyson, não sei o que, lá na Califórnia, e ele está ganhando 3 milhões de dólares por mês vendendo maconha terapêutica. Mas aí vem Mauro Alexandre e Anacone e diz que não existe... Eu não entendo disso, aliás, eu vou em alguns lugares, os caras falam assim, ó, não é todo dia não, mas eu vou em lugares aí, eu já ouvi muitas vezes um amigo meu do lado, uma turma de 5, 6, dá um cheiro de maconha aqui. Olha, pode ter um Brasil inteiro fumando maconha que eu não vou saber que aquele cheiro, eu não senti esse cheiro na vida, nem uma vez, e não quero sentir. Mas a verdade é a seguinte, ele agora está ganhando muito dinheiro com maconha terapêutica, mas o Mauro Alexandre Zione e Anacone, ele diz o seguinte, que a maconha, não existe maconha terapêutica, a maconha é o CT, é o juniores da cocaína. O senhor concorda ou desconcorda, mestre Zaidan? Não é bem assim. Agora, você tem lá estado que é permitido até para uso recreativo, e para uso terapêutico em vários estados, então tem muita gente ganhando dinheiro com esse troço, viu, Milton? Para completar, para deixar muito feliz o Ronald Jimenez, meu velho companheiro também da Rádio Trânsito, que tanto serviço presta, eu fiz no meu blog no UOL, onde está também Cláudio Zaidan, elegendo os melhores árbitros do Brasil. E para mim, o melhor, simplesmente... Mas de novo? Mas de novo isso? Uma revolta de Fábio Piperno, revolta de Ronald Jimenez, o meu sogro, que fez 92 anos ontem. Enfim, a minha família acabou de chegar lá da fazenda e eles fizeram uma festa muito bonita lá pro Hélio Magnoni, que não é palmeirense, ele é palmeirista, 92 anos. Muito bem. Agora tá aí uma outra pesquisa. Qual o pior árbitro do Brasil? Você já fez. Você já fez, é só inverter o que você fez. Mas agora eu pedi pro povo eleger. O pior, entendeu? Em ordem alfabética, eu botei 10 lá. O Zé Roberto Reit está tendo uma votação extraordinária na metade... Em Belo Horizonte. Agora, o Carlos Eugênio Simon está tendo uns votos bons também. Tá vendo? Lá em Belo Horizonte... Lá em Belo Horizonte o Wright é imbatível. Mas você irrita o Ronald, mas depois ele fica feliz quando você fala Ademir da Guia jogou mais que o Cruyff. Aí o Ronald fica feliz. O único problema. Mas eu bato nisso mesmo. O Ademir da Guia foi igual o Rivaldo. Eles não souberam usar o marketing pessoal. O Rivaldo foi o maior jogador da Copa 2002. Meu vizinho aqui, Rivaldo! Olha lá, tá passando ali, ó. Olha lá, o cachorro dele latiu, mas ele não escutou, passou de moto. Entendeu? Então, o Rivaldo é um cara humilde, simples, ele mora aqui no pedaço. Aliás, está vendendo a casa dele, porque tem metade lá de Orlando, né, exagerando um pouco. E o Rivaldo era muito humilde. O nosso querido Ademir da Guia bota humildade nisso. Então, eu vou insistir nessa frase, entendeu? Ademir da Guia jogou Mike Cruyff, mas esqueceu de avisar. Agora, Zaidan, para terminar, o senhor não vem fazer gazação em cima de mim, não, porque o senhor um dia falou na Rádio Bandeirante que Copete tinha repentes de Rivaldo. Não, olha, eu não quero tomar o seu crédito dessa ideia brilhante. Eu jamais vou fazer isso, falar que eu falei coisa tão genial que na verdade foi proferida por você. Ô Ronald, tá vendo como é que ele é genial? Você não precisa me dizer. Ele não vai direto na crítica, ele vorteia, entendeu? Ele vorteia e vai no âmago da questão. É um fenômeno. Depois que eu lancei na madrugada, ele virou o maior jornalista do Brasil. Aliás, boa tarde. Vamos voltar com aquilo. Eu gravo 10 perguntas e você grava e põe de noite. Tá bom. A hora que você perguntar a seleção da Coreia, eu respondo. Tá bom. Quem fez o gol da Coreia contra a Itália na Copa de 66? Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. Park do-ik. Até outro dia a maior zebra da história das Copas. Park do-ik. Um abraço pra vocês. Tchau, Milton. Tchau. Bandeirantes acontece.
Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4 horas e 20 minutos. Só uma faixa da Avenida Aricanduva, sentido São Mateus, está liberada. Isso porque obras de recapeamento na altura da Avenida Mazarope estão sendo realizadas na avenida. Pavete, pudim, chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também mistura. Pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade, Italac tem. Se chipou no sabor, lá em casa tem Italac. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Atenção você motorista que utiliza a marginal do Rio Tietê, pista expressa, ali na altura da ponte Estaiadinha, aquela logo depois da ponte da Casa Verde, entre Casa Verde e Ponte das Bandeiras, tudo ruim pela expressa da Tietê, sentido Ayrton até a altura da Cruzeiro do Sul. Prefira a pista local naquela localidade ali da Tietê. Na Trilha do Pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bom que a gente possa estar juntos, bom que a gente possa estar neste enfrentamento ao Covid-19 com a ideia de que juntos somos mais fortes e que o esporte olímpico brasileiro não para. Conversei bastante com o levantador da seleção brasileira, Bruninho, grande Bruninho, que acaba de voltar de várias temporadas na Itália, que aliás tem a liga mais importante de voleibol do mundo e agora vai atuar no Taubaté, aqui no estado de São Paulo. Várias temporadas depois, é uma volta importante para o Bruninho ao cenário brasileiro. E agora ele vai ser treinado por um argentino que é extremamente competente e vem de muitos títulos por onde atuou. Ele é Javier Weber. Portanto, Bruninho está no Taubaté, é da seleção brasileira e tem a ideia de poder manter a dinastia de grandes levantadores brasileiros, uma dinastia que começou com o William, passou pelo Maurício e chegou ao Ricardinho. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Bandeirantes acontece. 4h24, nosso assunto agora é a liberdade de expressão, no momento em que a gente debate tanto o assunto das fake news, inquérito, depoimentos, entre outras coisas. Nós vamos conversar com o coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, da FGV do Rio de Janeiro, Ivar Hartmann, que está conosco. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professor, existe limite para a liberdade de expressão? Esse é o tema central dessa enorme discussão que se faz nesse momento? Ou existe alguma outra nuance em cima desse tema que a gente esteja deixando de lado? Existe sim limite para a liberdade de expressão, assim como existe limite para o exercício de todo e qualquer direito fundamental, direito constitucional. O fato de que existe limite para a liberdade de expressão, assim como existe limite para o direito à imagem das pessoas, existe limite até para o direito à saúde, existe limite
até para o direito à vida, isso não é nenhuma novidade. O que nós podemos perceber é que, na maioria das vezes, as pessoas que fazem questão de enfatizar que existe limite para a liberdade de expressão, ou seja, repetindo aquilo que não é novidade, fazem isso como parte de um discurso ou de uma narrativa que pretende já, evidentemente, realizar algum tipo de restrição a essa liberdade de expressão. E a gente vive um momento em que muita coisa tem a ver com política. Liberdade de expressão diz respeito a qualquer situação que envolva a sociedade. Mas hoje, fundamentalmente, estamos ligados a questões políticas de um lado contra outro lado. A gente já teve algum momento da história em que isso ficou flagrante? Ou lidar com liberdade de expressão não necessariamente passava por ter um lado ou não no cenário político daquele momento? Não, isso é perpétuo também. Sempre existe dois lados. No campo da política, inclusive a nível nacional, em democracias constitucionais, é natural que existam percepções diferentes, ideologias políticas diferentes, o que leva a uma conclusão que as pessoas de cada grupo podem ter sobre onde é que estão os limites da liberdade de expressão dos outros. Então é natural que um determinado grupo sempre enxergue limites mais restritivos para a liberdade de expressão do outro grupo. E a liberdade de expressão do seu próprio grupo, as pessoas sempre acham que deve ser mais expansiva e deve ser aceita como mais expansiva. De novo, é o que nós temos hoje nesse cenário de grande polarização na política nacional, mas isso se repete há décadas. Zaidan. Professor Hartmann, boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos nesta semana a decisão do Alcolumbre de adiar a votação no Senado daquele projeto que tem participação de 2 deputados e de um senador, estabelecendo critérios aí para que provedores sejam responsabilizados e, portanto, passem a controlar se há desinformação numa notícia. E isso é muito subjetivo, né? Porque há coisas que são claramente falsas. Uma notícia falsa é sempre condenável. A mentira nunca deve ser aceita. Agora, a opinião, ela é diferente da informação. E aquela história, se eu digo que o presidente da República é incompetente, é uma opinião. Se alguém diz que ele é ladrão, aí já é diferente. Tem de provar, né? E a internet, ela acaba abrindo um espaço gigantesco como se não houvesse a possibilidade de responsabilização. Só que eu, particularmente, e já vi muita gente se manifestando da mesma maneira, mas eu achei esse projeto ruim. Até porque, embora o autor diga que não, disse aqui pra gente, o senador Alessandro, mas me parece que ele abre, assim, uma possibilidade de censura. Não sei se o senhor chegou a se debruçar sobre o texto, se leu o texto, mas queria ouvir sua opinião. Sim, me familiarizei com o relatório, né, que foi publicado nos últimos dias e que acabou não sendo votado. Me parece que a iniciativa de regular ou de estabelecer regras para o que as plataformas, essas redes sociais, devem censurar e regras também para aquilo que elas estão proibidas de censurar, essa iniciativa é bem-vinda. O Marco Civil da Internet foi um grande avanço para a sua época, mas nós precisamos hoje, e as fake news são apenas um dos fenômenos que mostram a necessidade de mais produção legislativa, de mais especificação de regras para as plataformas. Agora, esse é um momento, né? Esse ano, o ano passado, nós começamos a perceber que é preciso sim uma nova regulação. Agora, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, nós temos que parar de focar parar de focar a preocupação naquelas coisas, naquelas manifestações que são ilegais e que as plataformas deixam de remover, porque isso já é o foco há décadas, e nós temos que passar a focar naquelas manifestações que são legítimas e que as plataformas estão unilateralmente censurando.
E me parece que, segundo a Constituição, elas não têm a liberdade para censurar absolutamente o que quiserem. Então, isso é uma primeira coisa que nós temos que tomar cuidado e focar. E o segundo, nós precisamos cada vez mais de obrigações de transparência. E isso, na verdade, é o mais urgente. Antes de pensar quais deveriam ser as regras para as plataformas e muito antes de pretender que a gente conseguiria estabelecer um critério de verdade ou falsidade para, a partir disso, remover fake news, o que eu acho que a gente jamais vai conseguir fazer, mas antes de entrar nesse debate, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo removido e o que não está. E a gente não sabe. A gente não sabe qual é o volume de posts que o Facebook, por exemplo, remove no Brasil a cada mês, por se tratar de desinformação ou fake news. A gente não sabe qual é o volume de posts que o Twitter modera, a gente não sabe a frequência com que isso acontece no YouTube. Então, a gente sabe perto de nada sobre a atuação atual dessas redes sociais nessa moderação. E a gente precisa, então, urgentemente, de obrigações de transparência. Existem obrigações de transparência previstas nesse projeto de lei que foi mencionado. E eu acho que essa parte é, sim, muito bem-vinda e muito necessária. Agora, a notícia falsa, né, ela é antiquíssima. Até conversava com o Ronald que esta semana. Você vai encontrar lá há 3.500 anos, nos 10 mandamentos, o não darás falso testemunho. Então a notícia falsa é antiquíssima, tão antiga quanto o homem. Mas o problema é a sistematização, né? É o uso sistemático e voltado para o interesse político, eleitoral e tal. E cada vez isso mais se dissemina. Inclusive, percebe-se, por exemplo, cada vez mais que alguns países tentam influenciar eleições em outros países usando redes sociais, usando a internet. Por outro lado, é muito perigoso quando se dá ao Estado a possibilidade de censura ou se dá a um conjunto ali de pessoas, de um provedor, a possibilidade de censura. Ainda que abrindo para o direito de defesa, como o projeto prevê, mas quem vai dizer se a defesa é convincente ou não é esse grupo de pessoas do próprio provedor. E também dizer o que é desinformação. Eu até perguntei para o senador, se alguém escrever, digamos que a lei seja aprovada e promulgada, digamos que alguém escreva depois, esta lei traz censura. É uma opinião. Isso não pode ser encarado pelo provedor como desinformação. Então eu acho muito tênue a linha que separa informação de opinião. O senhor não vê assim? Essa linha é tênue e ela é tênue demais para que a gente confie tanto assim na capacidade, seja dessas plataformas digitais, de conseguir sempre separar os dois sem causar censura excessiva, e essa linha é tênue demais para a gente confiar demais no judiciário para conseguir sempre fazer essa separação sem errar demais para o lado da censura. Então eu concordo, essa linha é tênue demais e eu iria além. Na verdade, mesmo a tentativa de estabelecer como critério se o post, a montagem, a afirmação é falsa ou verdadeira, isso também não funciona, sob o ponto de vista de regulação dessas manifestações nas redes sociais. Pense, por exemplo, uma pessoa que publica uma postagem afirmando que o ex-presidente Lula é inocente. Tecnicamente, isso é falso, porque ele já foi condenado criminalmente. Então, ele não tem mais o status de inocente. Dependendo do aparato que se cria e das regras que se cria para remover ou até para punir essas manifestações supostamente falsas, seria necessário punir a pessoa ou remover, né, a manifestação da pessoa que afirma que o ex-presidente Lula é inocente. É muito fácil de ver que não é esse o tipo de país que nós queremos e não é esse o tipo de democracia que seria viável ter no Brasil. Então nós temos que sim tomar muito cuidado com essas tentativas de estabelecer um critério supostamente fácil de aplicar, que na verdade vai gerar uma avalanche de censura. Professor, a última... Professor Hartmann. Diga, Zainar, manda ver. Para finalizar da minha parte, antes do Ronald encerrar, nós sabemos que alguns povos têm, historicamente, o zelo pela liberdade de expressão. Isso
Na Inglaterra, por exemplo, é uma coisa muito forte. Os ingleses são muito mais difíceis de serem controlados pelo Estado do que os franceses, né? Na França é muito mais fácil o governo estabelecer exigências de documentos, de protocolos. No Reino Unido, até pela história, inclusive dos embates religiosos e tal, há muito mais zelo pela liberdade. E, pelo menos na sua formação, os Estados Unidos adquiriram muito disso, do zelo pela liberdade. A Rússia, por exemplo, você tem 500 anos de governos autoritários ou totalitários, né? Como tivemos aí 70 anos do totalitarismo bolchevique. Hoje é um autocrata no poder, que é o Putin e tal. Num país como o Brasil, a internet muda isso, a internet faz com que as pessoas se tornem mais zelosas pelo direito de expressão e elas aceitarão com mais dificuldade intromissões do Estado ou de empresas? Nós temos que separar essa capacidade das pessoas de aceitarem ou de se revoltarem contra uma intervenção quando se trata do seu próprio argumento, da sua própria opinião. Então, nesse momento, há uma crítica muito forte vindo de grupos da direita e até da extrema-direita contra a regulação de fake news. Essas pessoas não estão fazendo isso majoritariamente porque o Brasil tem uma tradição de respeito à liberdade de expressão. Não é essa a razão. A razão é que se trata agora, essas pessoas, esse grupo identifica como sendo um tipo de manifestação específica que vai atingir os seus interesses. E isso já aconteceu exatamente da mesma forma quando se tratava de grupos de esquerda. Então as pessoas tendem a querer proteger mais e rejeitar intervenção ou regulação na sua liberdade de expressão quando é exatamente isso, quando é a sua liberdade de expressão, mas não quando é dos outros. Quando se trata da opinião ou da posição dos brasileiros em geral sobre restrições e censura que é aplicada a terceiros, eu diria que o Brasil, na verdade, é um país que não tem qualquer zelo e tem muito pouco apreço pela liberdade de expressão. Nós temos uma prática de censura privada por meio de ações judiciais pedindo indenização por danos morais, que tem sido um problema já há muitos anos para jornalistas, para comunicadores, e isso é um grande problema no Brasil que denota, sim, uma falta de uma cultura e de um apreço pela liberdade de expressão, infelizmente. Professor Ivar Hartmann, só para encerrar, se o senhor tivesse que classificar entre o ataque pessoal, quando é dirigido a uma pessoa de verdade para destruir uma reputação, e aquela que quer apenas e tão somente desinformar, qual a principal praga dessas duas vertentes da notícia falsa? O ataque pessoal não é uma característica da notícia falsa, né? E no fundo o ataque pessoal não, eu digo quando você uma crítica, né? Quando você multiplica, você quer um problema, do seu ponto de vista da liberdade de expressão, é algo que deve ser permitido. Sim, mas quando você multiplica algo que diz respeito a uma pessoa com base em uma notícia que não é verdadeira, e outra coisa pode ser só sobre um acontecimento e não necessariamente envolvendo pessoas. Você pode levar isso a atingir um nível de desinformação que pode prejudicar demais a vida dessa pessoa com base, sim, numa notícia falsa. Sim, mas a característica de essa informação, suposta informação, essa manifestação ser focada em uma pessoa não tem nenhuma relação com o conceito de fake news. Tanto é que nós temos fake news sobre Covid-19. Uhum. Não é centrado numa afirmação sobre uma pessoa. Não há relação entre o conceito de fake news e ataques ou críticas ou individualizações. Professor Ivar Hartmann, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado. Até lá. Bandeirantes acontece. Já mais informações do seu caminho também. Se enrolou com as contas? Tudo bem, o PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com o PicPay. Baixe agora e aproveite. PicPay.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. As primeiras informações do Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald e Zaidan. Excelente tarde a todos. A gente começa falando do trânsito, observando dificuldade já pela marginal do Rio Tietê. Trânsito para pela pista expressa pouco depois da ponte da Casa Verde, no sentido da Ayrton, e vai ruim até quase que o acesso à Dutra. Prefira a pista central ou pista lateral para driblar esse congestionamento. Quem segue pela Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, de ponta a ponta o caminho funciona bem. Hermano Marquete e Marquês São Vicente também sem dificuldades. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Indicadores econômicos. A Bovespa continuou subindo, 0,67. Aconteceu a semana inteira, hoje de novo. 93.725 pontos, 0,67 de crescimento. Mas inverteu a lógica das moedas. O euro em alta, agora de 2,15%, cotado a 5,81. O dólar em alta de 0,78, cotado a 5,12. Oferecer oportunidade de bons negócios é o compromisso do Tenda Atacado. Aproveite a promoção especial comerciante. Ofertas desta quinta. Leite longa vida integral Jussara Tetra Pak 1 litro, R$ 2,99. Salsicha para hot dog resfriada Perdigão, pacote 2 kg e 800 gramas, R$ 7,50 o quilo. Detergente líquido Suprema 500 ml, 99 centavos. Nas lojas em shopping centers, estacionamento gratuito para clientes. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Falar de trânsito já pela Radial Leste com pontos de parada, no sentido do bairro, desde a saída da ligação até a aproximação com a Álvaro Ramos, e depois volta a ficar complicado a partir da aproximação do viaduto Alberto Badra, e segue ruim até pelo menos a passagem ali pela região do Patriarca. Quem segue pela radial no sentido do centro, o caminho funciona bem. Ligação leste-oeste também numa boa nos dois sentidos. Venda nas redes sociais e o WhatsApp do jeito mais fácil. Com o Cielo Superlink você vende, recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. 4h44, vamos saber como é que vai ficar o tempo para você que tem lidado com um frio muito maior, né? Está muito mais frio do que já esteve. Quem vai trazer as informações para a gente é a Paula Soares. Diga, Paula. Hoje o tempo ainda segue muito úmido no estado de São Paulo. Até o fim do dia ainda tem previsão de vários períodos de chuva na região metropolitana, no litoral e nas áreas do centro-sul do estado. Em geral, a chuva é fraca, mas ainda acontece várias vezes. O céu continua com muita nebulosidade e as temperaturas hoje sobem muito devagar. A tarde ainda vai ser amena por várias regiões e na capital paulista a máxima não passa dos 22 graus. A chuva ainda persiste nos próximos dias, mas as temperaturas tendem a subir um pouco mais. Paula Soares, da Clima Tempo. Já tem uma pesquisa do IBGE, nós vamos ao Rio de Janeiro com a Luana Bernardes para falar de uma questão ligada ao comportamento das famílias e as mulheres que, mesmo com a companhia de maridos em casa, continuaram dominando as tarefas domésticas. O sinal marcou 4:45. Repórter Bandeirantes.
Agora são 4 horas e 45 minutos. A Procuradoria-Geral da República encaminha parecer ao Supremo Tribunal Federal defendendo a legalidade da volta de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. A manifestação do MP ocorreu no âmbito do mandado de segurança de parlamentares do PSB. Agora de Manaus, informações com Thaís Gama. Um estudo da Fiocruz Amazônia aponta que a gravidade da epidemia de Covid-19 e o elevado número de mortalidade em Manaus estão relacionados à desigualdade social e à fragilidade dos serviços da saúde na cidade. Na pesquisa, foram usados dados de mortalidade da Central de Informações do Registro Civil Nacional e do Sistema de Informações sobre Mortalidade no período de março a abril deste ano. O estudo também aponta que quase 70% das mortes ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. O dado é semelhante aos mostrados em pesquisas realizadas em outros países. Chega a 33.038 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 595.110 casos confirmados do novo coronavírus. Agora de Brasília, informações com Natália Pazzi. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve na sede da Polícia Federal em Brasília para depor no inquérito que apura suposto crime de racismo cometido em rede social. O depoimento estava marcado para iniciar às 3 horas da tarde. O ministro permaneceu no local por cerca de 30 minutos. Weintraub teria entregue o depoimento por escrito e por isso não respondeu a perguntas. No começo de abril, o chefe da pasta da Educação fez em uma rede social insinuações de que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. O depoimento foi determinado pelo ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Ontem à noite, o magistrado negou o pedido da defesa de Weintraub para que o depoimento fosse remarcado. 4 horas e 47 minutos. Repórter Bandeirantes. Bandeirantes acontece. Zaidan, você ouviu a reportagem de Brasília da Natália Pazzi? A nossa dúvida agora está confirmado. Foi muito rápido o depoimento, né? Abraham Weintraub não falou absolutamente nada no depoimento da Polícia Federal. De novo, né? Segunda vez. Segunda vez que ele permanece em silêncio e tal. Agora, isso pode ser ruim, né? Para ele mesmo. Ele poderia simplesmente mostrar os argumentos que ele já mostrou em entrevistas, né? Aqui mesmo na Bandeirantes. E ele falou, olha... A declaração não é racista, por isso. Ele poderia ter dito isso, né? Mas parece ter adotado como uma espécie de protesto por ter de depor. E usa o silêncio. Eu acho que o silêncio não vai ajudá-lo em nada. Embora, repito, na minha opinião, não há elementos para caracterizar racismo nesse caso aí, não. Nós vamos ao Rio de Janeiro. A Luana Bernardes fala de um dado interessante do IBGE, mais uma pesquisa. Fala, Luana. Preparar alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça foram as atividades mais realizadas no ano passado pela população brasileira em casa. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referente ao ano de 2019. De acordo com o levantamento do IBGE, mais de 92% das mulheres do país realizaram atividades domésticas no ano passado, contra pouco mais de 78% dos homens. Entre as atividades menos realizadas está o cuidado com animais domésticos. No entanto, esse afazer teve alta entre 2018 e 2019 de 2,5 pontos percentuais. O Zaidan, é aquela coisa de a falta de costume absoluto de se realizar algo, e o outro, que tem muito homem que ainda acha que a função, quando estão no mesmo ambiente, é usar a palavra ajuda e não a palavra fazer. Usa o verbo fazer, né? Mas usa o verbo ajudar. E não é ajuda, é compartilhar, né? Estar no mesmo, já que está todo mundo no mesmo barco, né, Zaidan? É uma questão de compartilhar as ações. E no Nordeste, principalmente pela pesquisa, mostra as mulheres mais do que nunca estiveram à frente de qualquer tipo de serviço doméstico. Mas eu acho que se houvesse pesquisas anteriores, bem anteriores, né? Nós veríamos que houve uma mudança muito grande. Não, eu acho que é uma coisa lenta, tal, isso é histórico, né? Havia tempos em que o trabalho, o sustento, ele vinha quase invariavelmente do homem. Depois isso foi mudando, até porque as guerras fizeram com que as mulheres fossem, e também crianças, né? Fossem empurradas para o mercado de trabalho. Depois houve regulamentação
proibindo que crianças fossem empregadas na produção, mas as muitas guerras, principalmente do século XIX para cá, fizeram com que a indústria, principalmente, atraísse as mulheres para um trabalho que já não exigia força física. Muitas vezes era o manuseio de uma máquina e tal, e as mulheres se tornaram... Inclusive isso levou a um exército de desempregados, né, que deu ao capital a possibilidade de pagar salários menores por ter um exército de desempregados à disposição. Então isso foi mudando, o tempo foi mudando, a tecnologia foi permitindo que a força se tornasse um elemento em apenas alguns tipos de trabalho. Então, o sujeito que lida com gado, que lida com corte de madeira, tal, aí o trabalho, a força física é fundamental. Mas cada vez mais você tem a mulher no mercado de trabalho e vai mudando essa relação doméstica. É uma coisa que é lenta, talvez, mas se compararmos com a situação de há 10 anos ou de há 20 anos, eu acho que já mudou muito, né? Não vejo aí um grande problema. Acho que é uma mudança, é comportamental, você não pode estabelecer uma lei. Atenção, cada um vai Não fazer... é por decreto, né, Zaidan? Não, isso seria ridículo. Uhum. Seria uma intromissão canalha. Isso aí você vai formando as pessoas, as crianças hoje vão tendo uma visão diferente da minha época, da sua época. Mutação da sociedade, como acontece em qualquer época da humanidade. Claro. E não tenho dúvida de que esses números eram bem mais drásticos, né? A diferença era muito maior há 10 anos, não é muito longe não, há 10 anos ou há 20 anos. Então é uma mudança lenta, não vejo aí um grande problema. Não. Ô Zaidan, para o nosso último assunto aqui no Bandeirantes Acontece, teve uma coluna de ontem da Renata Mendonça na Folha de São Paulo e ela abordou a questão do posicionamento de atletas pelo mundo acerca das manifestações nos Estados Unidos que tomaram conta da Europa, de outros lugares do mundo depois da morte de George Floyd. Fala de atletas que efetivamente se posicionaram, uns que demoraram, e de atletas brasileiros que não se posicionam nunca. E ela faz até uma relação de se posicionar ou não, misturar ou não esporte com política. Você esperava alguma coisa diferente de atletas do Brasil, de posicionamento acerca desse movimento nos Estados Unidos? Não, majoritariamente não. Mas eu acho que majoritariamente em todos os lugares você tem uma certa omissão. Né? Aquela história, não, meu mundo é esse aqui, é o esporte. Os Estados Unidos têm uma tradição muito grande de manifestações de atletas com relação a temas políticos, né? Tanto que esse gesto que está sendo repetido hoje, que remete aos Jogos de 1968, né? Quando houve aquela expressão que era típica dos Panteras Negras e que foi usada por atletas americanos em protesto. O Muhammad Ali, o Cassius Clay, ele um dia jogou num rio a sua medalha olímpica, ele havia conquistado em 60. E anos depois, quando num bar de estrada, o sujeito disse para ele que ele não poderia ficar ali, ele não teve uma reação de um pugilista, mas ele saiu e pegou a sua medalha olímpica e atirou no rio. E teve uma relação muito crítica em relação à guerra do Vietnã. Mas, por outro lado, Ronald, aqui no Brasil, por exemplo, nos anos Médici, nos anos mais pesados do regime militar, o Afonsinho, por exemplo, ele tinha declarações que incomodavam a ditadura, incomodavam a CBD, né, na época era CBD, incomodavam técnicos da seleção. O Afonsinho teve, inclusive, embates com o Zagallo que foram fundamentais para ele não ir mais vezes para a seleção, era um grande jogador. Um pouco depois o Sócrates, também ainda durante o regime militar, o Reinaldo que tinha até um gesto que incomodava tanto. Verdade. Que na Copa de 78 eles disseram para ele, não vá fazer esse gesto se você marcar um gol como você faz no Atlético. Ele marcou contra a Suécia e disse que não conseguiu segurar, fez o gesto, levantando o braço e tal. E ele acha, é uma opinião do Reinaldo, que por isso ele saiu do time durante aquela Copa e por isso não foi em 82. Então, eu acho que... E não importa, por exemplo, ó, você tem Ana Moser e Ana Paula. São posições antagônicas, não é? Exato. Inclusive há discussões públicas entre elas, mas as duas se manifestam. Então eu acho que há muita gente que se manifesta, mas a maioria não. Mas eu acho que não é só no Brasil, não. É sempre uma minoria
que sai da bolha do esporte e se manifesta sobre assuntos políticos e sociais. Muito se questionou lá nos Estados Unidos nos últimos dias de não ter havido nenhum tipo de manifestação mais clara, mas depois acabou acontecendo, com o Michael Jordan, que não tinha se posicionado, outros atletas, e, por exemplo, LeBron James se manifestou e suscitou muitos comentários. Mas Jordan, na história, sempre foi um pouco mais recatado com esse tipo de situação, né, Zaidan? Ele nunca deu Como Pelé. Grandes declarações sobre nada, na verdade, né? O Jordan, ele é um cara que soube lidar com a sua fama, com a sua condição de jogador extraordinário, fez grandes contratos e nunca trombou com o establishment, com o sistema, nem dentro do esporte. Diferentemente do Maradona, por exemplo, que brigou com a FIFA na Copa 94, dizendo que era um absurdo jogar naquele horário e tal. Aí depois ele acabou sendo retirado da Copa, pelo caso do doping, né? Uhum. Mas ele sempre peitou a FIFA, criticou a Avelange e tal. Então eu acho que, de fato, é sempre uma minoria que se manifesta, né? Às vezes você tem atletas extraordinários, mas que preferem não colocar a sua imagem em risco, preferem não se manifestar sobre temas relevantes, temas políticos, sociais, só falam de esporte ou de negócios. E a gente vai encerrar falando de músicas, Zaidan, pode ser? Deve. A historinha de hoje diz respeito à Eco 92. Hoje, no mesmo dia 4 de junho, lá em 1992, 180 chefes de estado se reuniram no Rio de Janeiro para discutir o clima. E aí, mas como é que a gente vai meter música nesse negócio, né? Por que não observarmos quais eram as 100 mais pedidas do ano de 1992? A gente fechou a primeira hora com Michael Bottom. Essa é uma das principais cantoras da cena gospel e que, na verdade, ela é considerada a rainha pop gospel, né? Ela tem hoje 57 anos. E gravou muitos sucessos, tá no top 10 aí das cantoras da linha gospel que gravaram músicas que fizeram sucesso não só no meio gospel. Amy Grant. Ô Zaidan, muito obrigado, a gente se fala amanhã mais uma vez aqui no Bandeirantes Acontece, um prazer, viu? A honra é minha, até a próxima, Ronald, um abraço pra você, pra Gabriele, pro Verniz e pro Roberto Dias e também pro Marcos, que trabalharam com a gente nessa tarde. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais Bandeirantes Acontece. Obrigado à nossa equipe técnica, a Gabriele. Vem aí o Pedro Campos, toda a equipe do Bastidores e a informação mais importante da sua tarde, começo de noite. Muito obrigado, até amanhã.